Tá gravando. Beleza. Na verdade, nesse tema aqui, eu vou acabar falando até do final da Idade Média. O que acontece? A gente divide, basicamente, a Idade Média em alguns períodos. A divisão mais básica é em dois. O começo vai ser a Alta Idade Média. E o final vai ser a Baixa Idade Média. Pergunta, professor. A Idade Média ela anda junto com o feudalismo, né? Basicamente, o feudalismo ele começa, assim, de fato, assim, sua estrutura, começa a funcionar bonito, mais para o final da Alta Idade Média. A Alta Idade Média ela é do começo. Eu vou seguir essa. Do começo até o século XI, vou botar assim. A baixa, vou dizer que é do 11 até o 15. 15. Tá? Eu já gosto um sistema também, que era tão ruim, um sistema tão ruim, como é que durou tanto tempo, imagino eu? porque as estruturas deles, do feudalismo, elas eram bastante resistentes. De dominação, de controle, isso foi bem resistente. Mudanças, assim, eu vou falar hoje de algumas mudanças que ajudaram a desestabilizar. Entende? Era um sistema resistente, mas tipo, vamos dizer, quando ele mudou, abriu brechas, então, né? De certa forma, sim. Mas é porque também muita gente lucrava com ele, né? Sim, os nobres e poderosos se beneficiavam dele. Tá? Enfim. Então, essa divisão aqui é mais básica, né? O começo e o fim. Alguns gostam até, eu principalmente, eu gosto de falar de uma Idade Média Central. Ô, professor. Fale. Tem que anotar? Isso aqui até que é útil. Não, tipo, pra te mandar. Ah, não, precisa não. Ai, graças Anota a se Deus. quiser, tá? Alguns gostam de falar de uma Idade Média Central, que é meio que entre o apogeu, entre o ápice do negócio e a crise, que seria os séculos 12 a 10 a 12. Gente, eu tô bem hoje. Alguns gostam de falar dessa. E quando o negócio estabiliza, você tem algumas mudanças, você tem um crescimentozinho, você tem uma coisa bem que bonita ali rolando. Então, é alguns, mas a básica é Alta e Baixa Idade Média. Hoje, então, eu vou botar com vocês a Baixa Idade Média, tá? Ou seja, feudalismo tendo mudanças, a Europa medieval tendo mudanças, e depois vindo uma série de desgraça que acabou com a brincadeira. Beleza? Na última aula a gente falou da alta, então, tecnicamente, né? Sim, a gente falou da alta. Exatamente isso. Posso pegar essa aqui? Pode. Show. Não, acho que a gente falou não. Calma. Tá. Professor, rapidão, dá um minuto, só um minutinho. Então, enquanto vocês estão copiando, eu só chamar a atenção de vocês que eu vou começar a colocar acontecimentos e colocar alguns pontos aqui que vocês têm que perceber que eu estou falando de uma reação em cadeia. Eu vou começar a falar de uma coisa que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Mas que, ao mesmo tempo, aconteceram mais ou menos juntas. Tá? Ou seja, nisso de uma coisa que levou a outra, não quer dizer que terminou de acontecer para começar a outra. Não. Foram acontecendo ao mesmo tempo, mas uma desencadeou a outra. Tudo bem? Professor, eu acho que essa pergunta não tem muito a ver com a aula, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. Quem interage mais, tipo, nas aulas? A gente ou a 1001? E você acha que a gente atrapalha? A gente, você sabe disso. Nossa. Ela chegou com ódio do nada. O cara querendo mandar farpas, professor. Né?
Tá bem? Calma, Emily, calma. Pô, Mas vocês interagem mais do que eles, eu diria. Todos os professores falam isso. Vocês interagem mais. Eu gosto muito da 1001 também, mas vocês interagem mais. Bom, posso apagar? Manda brasa, manda brasa. Valeu. fogo no parquinho. Então vamos lá. O primeiro ponto dessa reação em cadeia acontece a partir do século IX. O que aconteceu a partir do século IX? Você teve um período mais tranquilo, de paz. Você teve fim de invasões. Fim não. Fim, entre aspas, de invasões, tá? Ou seja, povos invadidos deram uma trégua. Você teve melhoria na produção de alimentos. Professor, século IX é Idade Média Central, né? Final da alta. Entendi. As invasões dão uma trégua. As pessoas começam a desenvolver formas melhores de produzir alimento. Resultado, mais gente. Ou seja, você começa a ter um crescimento populacional. Começa a ter mais gente. Por quê? Porque o pessoal está podendo comer melhor e está não sofrendo assim mais tanto com invasões de povos que viviam lá do norte. Tudo bem? Professor, Fala. uma pergunta. A peste bubônica, a peste negra, na verdade, que ocorreu nisso aí, a gente está falando da Europa, né? Essa parte do feudalismo é a Europa, né? Sim, mas peste bubônica vou falar mais à frente. Ah, tá, porque você tem esse aumento populacional, né? E aí, se não me engano, a peste negra, ela causa a diminuição, né? Por causa que matou, acho que... A peste negra ela vem depois. Ah, ok. Tá? Vem uns... Gente, tô péssimo em matemática hoje. Elas vêm uns 5 séculos depois. É por aí. A peste bubônica, na verdade, é 1344, 1353, se não me engano. 1300, não, 1400 e pouco, o ápice dela. Bom, teve mais gente. Beleza. Mas o ter melhorado a produção permitiu também outra coisa. O sobrar comida. E o sobrar comida permitiu o quê? Você vender comida. Meu Deus, novidade. Comércio. Comércio, isso. O comércio começa a voltar. O comércio começa a voltar, principalmente a nível mais local, por enquanto a nível mais local. Tá? Essa melhoria na produção de alimentos faz sobrar comida, coisa que antes se produzia, isso foi assim, com o tempo, tá? Coisa que antes produzia e se comia ali, porque não sobrava, agora começa a sobrar. Tudo bem? Daí que isso é a partir do século IX. Professor, Fala. por isso que ocorre, né? Tipo, começa a afrouxar meio que o controle, né? Porque você começa a ter mais interação entre eles e essas coisas, com o comércio. Ajuda, uma interação maior. Isso, gente, é a partir desse século aqui. Não quer dizer que ficou só nesse século aqui, não. Mas foi uma coisa continuando, tá bom? Essa melhoria aqui, que deu uma gente e tudo mais, eu estou falando de comércio até mais local. Um comércio distante, você vai ter, mas graças a outro acontecimento. Tudo bem? Até aqui, beleza? Pra mim, beleza, não sei os outros. Tranquilo, gente. Pode ir. Posso pagar isso aqui?
Agora eu vou na parte um pouquinho mais... Eu tô copiando tudo, pode ir que eu mando lá no grupo. Tira um print. Eu fico tirando print aqui. Não, já tá copiado também. Maravilha, maravilha. Gente, é tão raro eu falar no Tem chat. uns 500 milhões de print do professor no meu celular. É tão raro você falar alguma coisa. Meu caderno tá engraçado. Cara, o Thiago é o único que faz render meu caderno. Que bom. Sim, o meu também. Vamos lá. Vou deixar esse comércio local voltando aqui, porque o outro, ele acaba se beneficiando de outra coisa que a intenção não era essa, mas resultou. Que foram as famosas, as célebres, as badaladas, cruzadas. As cruzadas influenciaram para um retorno do comércio. Vamos por partes. As cruzadas começam, assim, ela tem uma data de nascimento, assim, nasceu aqui, vou parabéns, no ano de 1095. Século Século XI. Quando o Papa, chamado Urbano II, começa a convocar os cristãos a lutarem... É o Papa? O Papa, ele era o Papa. Ele começa a convocar os cristãos a lutarem contra os infiéis, a reconquistarem os locais sagrados, e blá, 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 blá. Vemos? Os trouxas caíram nessa. A gente entendeu algumas coisas. Ele focou principalmente em Jerusalém. É que, se não me engano, tipo, teve muita briga por Jerusalém, né? Tipo, muita. Até hoje, eu acho que nunca acabou. Sim, enfim, vamos lá. Jerusalém tinha sido conquistada pelos muçulmanos no século VII. 600 e alguma coisa. Nem existia. Acho que é isso mesmo. Vários séculos depois, o Papa finalmente fala, não, cara, a gente tem que reconquistar Jerusalém, né? A tal da Terra Santa. Pergunto, por que só vários séculos depois o Papa decide que precisa reconquistar Jerusalém? Porque é justamente no momento em que a Igreja de Roma não está lá muito legal. Não está lá muito legal. As cruzadas começam em um momento em que a Igreja está passando por... Ela está sofrendo muitas críticas. Tá? Ela está passando por uns maus bocados realmente. E é logo após um momento de racha que teve. Que racha foi essa? Pouco antes daqui, se teve uma grande divisão no cristianismo mundial, que foi chamado... É o protestante, né? Alguma coisa desse tipo, se não me engano? Não. Grande cisma do Oriente. O que foi isso aqui? Quer dizer, o cristianismo, que era lá da região do Império Bizantino, que estava atuando na atual Rússia, todo o leste da Europa, se dividiu. Antes, o Vaticano tinha um domínio sobre a Europa praticamente toda. Todo o território que fosse cristão, ou quase todo, grande maioria, o Vaticano tinha uma força muito forte. Com esse grande cisma, que aconteceu poucos anos da Cruzada, poucos anos mesmo século, isso racha. É por isso que hoje nós temos a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, que começam a surgir a partir desse cisma aqui, desse racha, desse quebra. Tá? Com isso, o Papa Urbano II não só queria reconquistar a Terra Santa que tinha sido dominada séculos antes. Ele queria
aumentar seu poder e diminuir, né, a influência da galera que rachou. Porque ele indo para a Terra Santa, ele por um acaso ia passar, né, pelo território da Igreja Oriental. Oi, Juliana. Professor, você pode me explicar de novo? Eu não entendi. Qual parte? O grande cisma? Não, a parte lá do Papa, no começo. O Papa convocou as cruzadas. Ok? Em 1095. Até aqui, beleza. Ele convocou as cruzadas para quê? A intenção dele era reconquista de Jerusalém. Bonito. A chamada Terra Santa, onde Jesus nasceu. Beleza. Só que a gente para e olha. Jerusalém tinha sido conquistado pelos muçulmanos séculos antes. Séculos. Então, por que ele decidiu só em 1095? Porque era o momento em que a Igreja do Vaticano, a Igreja de Roma, não estava bem. Não estava legal. E tinha acabado de sofrer um baque muito forte, que foi esse racha, essa divisão. Metade do território dela, que era lá do Oriente, atual Grécia, Turquia, tudo mais, Rússia, etc., se separou. Então, uma grande intenção desse Papa era reforçar seu próprio poder nessa região. A gente pode falar até que ele queria redominar esse território. Dominar novamente esse território, de alguma forma, aumentar sua influência. Entendeu? Ô, professor, Fala. a grande cisma do Oriente a gente pode chamar que foi uma descentralização da igreja, assim, porque ela parou de ser toda centrada no Vaticano e começou a se criar outras meio que basicamente a mesma coisa, só que com umas outras visões. De certa forma, sim. Mas, assim, oficialmente foi a primeira grande divisão no cristianismo, na história do cristianismo, sabe? Oficial. Já tinha muitas diferenças entre a igreja no Ocidente e a igreja no Oriente. Já tinha muita diferença. Em termos teológicos, de língua usada, etc. Já era bem diferente. O grande cisma do Oriente acaba sendo a primeira divisão oficial, sabe? Depois daqui, o que acontece no Ocidente é uma coisa, o que acontece no Oriente é outra coisa. Tanto que quando a gente fala de reforma protestante, comércio de protestantes, etc., a gente fala do Ocidente. O Oriente é outro rolê. Nem afeta isso, sabe? Então, eu prefiro chamar de racha mesmo, uma divisão. Porque agora dividiu. E depois daqui, a Igreja Oriental teve os seus percalços também. Teve as suas divisões, etc. Tudo bem? Por isso que hoje a gente tem tantas igrejas, né? Porque foi dividindo várias e várias vezes, né? Cada um com sua visão. E se você for olhar como é o cristianismo na Rússia, é diferente. Na Grécia é muito diferente. O cristianismo mais do leste da Ásia, do leste da Europa, das regiões asiáticas, é diferente do que nós vemos aqui no Ocidente, no Brasil, nas Américas, sabe? No Brasil, o oficial catolicismo seria qual, então? Só para o interesse. No Brasil é a Igreja Romana, o catolicismo. É Igreja Romana, então. Isso, é de Roma. Tá? Ou Igreja Protestante. A Igreja de Roma é a que é ligada ao Vaticano, né? Exatamente isso. Exatamente. Ah, tá. Tudo bem? Tá aqui, beleza? Beleza. Tranquilo, vamos ver a parte sangrenta agora. Beleza. Então, vamos lá, então. Ele tinha essa intenção de melhorar o poder da Igreja do Vaticano, né? Melhorar seu poder, da Igreja de Roma, melhorar sua própria imagem. E qual foi o discurso, o mote principal? Temos que retomar a Terra Santa de Jerusalém. Está na mão dos infiéis. Está na mão dos infiéis, os infiéis são um demônio, etc. Daí, ele convocou as cruzadas e a galera foi. Juntou suas armas e foi até o Oriente.
Ao todo, tivemos 8 cruzadas. Ué, pensei que eram 3. 8. Tertus, As Antioquia, Jerusalém. Tem mais? As cruzadas vão do século XI, né, século XI, até o século XIII. Ok? O intuito, né, a intenção principal era conquistar Jerusalém. Nisso, a cruzada que foi mais feliz foi a primeira. A primeira cruzada realmente conseguiu reconquistar Jerusalém e tiveram um período de algumas décadas com Jerusalém sendo uma colônia europeia. Algumas décadas. Tá? Mas depois não deu certo. A primeira realmente consegue, depois não rola mais. Então, peraí, a primeira consegue conquistar. Por um tempo, né? Tá? E as outras? As outras tentaram também, mas fizeram alguma festa por aí. Por exemplo, coisa muito fofa. Você teve cruzadas contra populações que tivessem sido consideradas hereges. No século XIII, no sul da França, surgiu uma divergência teológica, uma seita religiosa, vou botar assim, né? Eram cristãos, mas começaram a discordar da Igreja de Roma e começaram ali, se propagou uma nova forma de, enfim, de orar, de fazer missa, etc. Foram considerados hereges. E o que aconteceu com eles? Receberam uma cruzada. Foram mortos. Um outro exemplo. Pela Europa toda, você tinha regiões em que moravam judeus. Se, por acaso, acaso do destino, a cruzada estivesse passando e topasse em alguma vila, em algum lugar que morassem judeus, o que acontecia? Genocídio. Mata todo mundo e segue a vida. Meu Deus do céu. Tem Tipo, relatos topei assim com os caras aqui, né? Era um bando de bandido, então. Tipo isso. Tem muitos relatos disso, tem crônicas descrevendo como cruzadas chegavam a vilas judaicas e matavam a população toda, queimavam a cidade. Tem uma até que fala de crianças sendo jogadas numa vala. Bem pesado o negócio, bem pesado. Mas aproveitavam, tamanho que vão matar todo mundo também. Vão matar todo mundo. Ô, professor, só por interesse, a cruzada seria o que exatamente a cruzada, assim, o significado da palavra? No exército. A ideia é como se você fosse cruzar os territórios, assim, na palavra, etimologicamente falando. No sentido de se cruzar todos os territórios até chegar no seu destino. Tranquilo, Alexandre, tranquilo. Você teve uma cruzada também que chegou a conquistar Constantinopla. Tá? Na verdade, tem uma cruzada que vai aproveitar e vai saquear Constantinopla. E lá do Oriente é uma grande capital. Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte: nessas 8 cruzadas, apesar do destino máximo ser Jerusalém, o que tivesse que lutar, matar, saquear, vamos embora. O que tivesse que lutar para defender a Igreja de Roma, e nisso enfrentar quem não fosse cristão ou quem estivesse contra o Papa, tamo aí. Tá? Tamo aí. Até aqui, tranquilo? Aqui, beleza? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Mas, tipo, a primeira cruzada, ela conquista Jerusalém por um tempo, né? Mas então ele foi conquistado de novo? Não. Não, desculpa. Ele foi reconquistado por quem, então? Pelo menos pelo mesmo povo? Pelos muçulmanos daquela região. Ah, tá, ok. Tá? Então os caras conquistaram e perderam. Porque, Daquela na área. verdade, Os árabes que ficavam mais encarregados daquela área, que foram os que se preocuparam com isso. Isso é interessante a gente ver. Para a Europa,
para a Europa cristã, esse questão das cruzadas foi a grande coisa, Jerusalém. Para o mundo islâmico, foi tipo briga na fronteira, sabe? Tipo assim, tá bom, tá tendo problema na fronteira. Regiões mais distantes, estava nem aí. Ah, entendi. Então, tipo, seria tipo, os caras estavam mó assim, nossa, vamos conquistar a cidade de Deus, bababá, e os caras. Só uma guerrinha na fronteira lá, eles tentando. Tipo isso, tipo isso. Para os árabes que ficavam mais ali perto, se envolveram. Os distantes não era assim tão importante. Tá? Isso mostra como a gente está falando de um período em que a diferença entre Europa e mundo árabe é muito distante mesmo. Pois bem, para o tema dessa aula assim, específico, as cruzadas têm uma influência para o comércio também. Em especial, a quarta cruzada, que não deu muito certo, mas o que ela fez? A quarta cruzada... Olha essa aqui. A quarta cruzada, que foi do século XII, se não me engano, ela conseguiu reabrir rotas comerciais. Isso quer dizer, professor, aproveitando esse tema, eu queria te perguntar, você acha que Israel é um Estado legítimo? E não. Não. Na verdade, eu acho que daria para ser, se não tivesse, se tivessem respeitado a população original, pelo menos. Acho que daria para ter tido uma outra forma. Sabe? Thiago, também aconteceu Eu não sei como, mas eu acho que daria para ter tido se pelo menos tivesse interessado em respeitar as pessoas que já moravam lá. Sim, na verdade essa briga ela é muito antiga, né? Porque Ela é bem antiga, mas ela piora realmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas, tipo assim, Porque qual é essa espada briga? Prometeram que iam fundar um país para os palestinos, e até hoje está na promessa. Sabe? Quem prometeu isso? A ONU. A ONU prometeu. É. Não, mas, tipo assim, Thiago, essa divisão de disputa, não sei se você conhece a história, mas na verdade foi desde Abraão, né? Mas muito velho. É Ismael e Isaac, na verdade. Mais ou menos. A disputa ela se acirra no século XX. No século XX. Se você ver a situação até o século XIX, a disputa não era tão forte. Pior no século XX. Não, mas eu quis dizer assim, sempre teve, assim, nunca foi algo tipo a paz completa, tá entendendo? Paz completa não, mas tinha uma convivência bem tranquila. Bem tranquilamente. Tá? Por exemplo, ao longo da história islâmica, você vai ter uma... Não sei se já tiveram aula sobre isso, mas nos territórios muçulmanos você tinha um respeito pelos povos do livro. Isso quer dizer, era tranquilo você ser judeu ou cristão em territórios muçulmanos. Era tranquilo. Sim, na verdade. Você no máximo pagava um imposto a mais. Tô ligado. Então não tinha imposição, não tinha muita briga. A briga piora, ela se acirra no século XX, com a questão territorial. Aí você tem uma piora da situação. Sim, na verdade, os princípios do islamismo, eles são aquela coisa de reprimir o mal, propagar o bem, não é nada, né? A imagem que criaram do pessoal é errada, completamente errada. E Maomé tinha uma reverência forte por cristãos e judeus. Ele tinha uma reverência muito forte. Tem vários sutras do Corão que respeitando o cristão dos judeus. É frequente. Sim, na verdade, o anjo que... Acho que foi até o anjo... Qual é o nome do anjo, meu Deus? Mas, enfim. Que é Gabriel. Eu estou entrando em tema de história islâmica. Voltando para cá. Volta para os europeus coitados, que eles estão tentando seguir com a vida aqui. Tadinho da pena. Estava dizendo? Tá.
as cruzadas acabaram causando uma reabertura do comércio longínquo. Ou seja, nessa de soldados irem reconquistar Jerusalém, acabaram conseguindo firmar alianças de comércio. Rotas comerciais voltaram a surgir. Principalmente entre regiões da Itália e regiões do mundo islâmico. Então, você vai voltar a ter um comércio de longa distância, focado principalmente na Itália. Tá? Posso apagar aqui? Por mim, pode. Tá. Então, a gente pode fazer um esquema assim, ó. De um lado, você teve a coisa da mais gente, né? E comércio local. De outro, as cruzadas reacenderam um comércio de longa distância. Isso aí você tá falando do quê? Esses são fatores, né? Que causaram o quê? Fatores. Somando. Distância. Somando. Esses dois causaram o que a gente chama muito de renascimento comercial. Que, por sua vez, ao mesmo tempo, causou também um renascimento urbano. Tá? Quando a gente fala de Idade Média Europeia, a gente não está falando de uma época em que cidades eram importantes. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma época de cidades pequenas. Cidades em que não era interessante as pessoas morarem. Quando você tem esses fatores aqui, quando você tem esse esquema, quando você tem um comércio que começa a voltar, as cidades começam a ganhar importância. Começam. Ainda pouco. Ainda pouco influentes, por enquanto, sim. Mas começa com isso. Então, a partir daqui, que isso acontece, isso aqui, esses dois, acontecem juntos, e principalmente a partir do século XI, a gente pode dizer isso, séculos XII, você começa a ter alguns núcleos urbanos espalhados pela Europa que vão ter um crescimento que daqui depois de alguns séculos vão virar capitais europeias, enormes, não sei o quê. Mas por enquanto não, por enquanto está engatinhando o negócio. Tá? Mas essa relação aqui é importante. É um efeito em cadeia. Tudo bem? De boa. De boa? Uhum. Beleza. Nisso, a gente acaba tendo uma certa... um certo foco, a gente pode dizer isso, para cidades italianas. Por quê? Cidades italianas foram as que principalmente atuaram nisso aqui. Comércio de longa distância. A duplinha dinâmica Gênova e Veneza, na Itália, serão cidades que ali já havia um comércio já crescendo, né? Mas elas se tornarão bastante ricas e poderosas com esse comércio de longa distância. Se não me engano, acho que é de Gênova que realmente começa até a você ter bancos. Eu acho que é de Gênova. Acho que é de Gênova. Porque a atividade comercial lá era bastante intensa.
Outros lugares também, claro, outros lugares também, mas na Itália o comércio era muito alto. Então, você vai ter um mundo urbano italiano, principalmente, bastante alto. Se não Mas me engano, aí, o banco, ele Se não me engano, o banco dessa época, ele funciona, tipo, quando surgiu, ele funcionava, tipo, você guardava dinheiro, você dava dinheiro lá, você guardava o dinheiro, você podia sacar em outro banco, seria isso? Tipo, que nem um banco É meio hoje, né? nessa lógica, assim. Tá? professor, Bom, nesse já tem caso aí, um lugar mais seguro com o tempo de você conseguir o empréstimo, de você guardar seu dinheiro, Sim. tá? Mas vamos lá. A partir daqui, então, a gente começa a falar um pouco de mundo urbano medieval e a gente começa a falar de mercadores, que bagunçam um pouco a lógica da situação. Posso pagar aqui? Pode. Pode. Valeu. Eu lembro que você tinha falado que quando surgem os comerciantes, começa a bagunçar o Bagunça feudalismo. lógica. Bagunça lógica. Até porque aquela divisão entre os que oram, os que lutam, os que trabalham, era uma divisão ideológica. Era uma divisão que um bispo propôs. Quando você coloca mercadores, esse negócio bagunça tudo. Então vamos primeiro ver como é que funcionava a questão das cidades. Tá? Cidades começam a voltar. E bacana. As cidades, então, elas vão crescer e vão ser muitos lugares, muito locais, né? De, claro, atividade comercial. Óbvio. Você vai ter feiras de comércio. É a mesma coisa do óbvio. E você vai ter também produções artesanais. A gente não tem fábrica, a gente não tem indústria. Para fazer qualquer coisa de roupa, qualquer coisa de qualquer objeto, nós estamos falando de artesãos. E esses dois aqui vão crescer tanto nas cidades que você vai ter as guildas de comerciantes e as tais corporações de ofício. As duas, elas eram meio que próximas. Para que serviam? Basicamente, na cidade tinha muito mercador. Na cidade tinha muito sapateiro, tinha muita pessoa que trabalhava com a mesma atividade. Então você tinha duas opções. Ou você se matava, ou você começava a trabalhar juntos. Preferiram começar a trabalhar juntos. Se matar de vez em quando. Mas trabalhar junto também. Tem que matar um pouco, né? Pouquinho, né? Pra não ter. bom demais. Muito chato, como tédio, não. Então, essas duas, vamos botar assim, instituições, elas serviam para fazer com que as pessoas dessas atividades trabalhassem juntos e seguissem algumas regras específicas para o bem comum. A gente bota principalmente corporações de ofício. Por exemplo, imagina que pegar Gênova, cidade italiana, começando agora, pega o exemplo uma corporação de ofício dos sapateiros. Qualquer coisa de definir qual é o preço para vender os sapatos, qual a qualidade do negócio, regras de vamos comprar matéria-prima, vamos vender ali, onde pode vender, onde não pode, o que pode, o que não pode, isso era definido em conjunto pela corporação de ofício. Tá? Então era uma forma de não se matarem e de garantir que todos vão ter sua parcela ali. E todos vão lucrar em cima dos outros. Isso, exatamente. Mas não vai. Os caras que têm dinheiro vão lá e compram. Isso, mas era para você não ter concorrência desleal.
Era para evitar que o teu vizinho começasse a produzir sapato com um preço menor que o seu só para te ferrar. Era para evitar isso. É melhor se matar. Você Nesse tá bem? caso, ele fazia união e matava o vizinho, né? Você tá bem, gente? Você quer conversar depois? Tá tudo bem? Ainda tô falando de suicídio no chat, gente. Por favor. O pessoal nessa época gostava de se matar, né? Eles tinham esse apreço. Meu Deus. Pois é. Amor pela vida. Como pela... Outra coisa também. As cidades vão ter uma coisa muito importante nas cidades medievais. Muros. Por quê? Para proteção. Ué, não tinha muros antes das cidades? Tinha. Mas uma coisa até antiga que vai se tornar comum. As cidades serem totalmente muradas e protegidas. Isso existia antes, mas assim, não era tão seguido assim. Os muros da cidade vão se tornar muito importantes para a proteção. Tá? Muitas cidades europeias, até hoje, têm muros. Londres não tem, eu não cheguei a ver. Mas cidades da Itália tem bastante. Algumas da Alemanha também. Na parte mais antiga da cidade, que é dentro dos muros. Então, as cidades começam a se tornar mais muradas. E elas passam a atrair pessoas. É interessante, né? É um lugar rico, um lugar de comércio, um lugar de atividades, então Melhor que ficar num feudo e ser roubado. vou chegar lá. Então, assim, atrair mais pessoas. Servos costumavam fugir para lá, sabe? E muitas cidades acabaram entrando numa lógica de que servos que fugissem para lá, se ficassem lá um tempo trabalhando, garantiam liberdade. Então, isso foi crescendo. Isso foi crescendo com o tempo. Mas acontece que as cidades não ficavam existindo assim, não ficava existindo numa ilha, não ficava existindo assim, flutuando no céu. As cidades elas começaram a surgir em territórios feudais. Quer dizer o quê? Tinha um senhor feudal cobrando impostos da cidade? Sim, tinha. O que a cidade poderia fazer? Ela tinha algumas opções. Ela poderia continuar vivendo com o senhor feudal, pagando imposto, ok, show, bacana. Ou matar o senhor feudal, é mais legal. Vocês estão com muito ótimo coração, gente. Eu ia falar isso. Coisa horrorosa. Ou ela poderia tentar se libertar do senhor feudal. Para isso, precisava de um documento chamado Carta de Feitoria. A Carta de Feitoria garantia meio que a independência da cidade. Como a cidade ia conseguir uma carta de feitoria, tá? Ou comprando, pagando ao senhor feudal se ele aceitasse, ou lutando. Né? Muitas cidades pagaram homens altas de dinheiro para o senhor feudal para conseguirem uma carta de feitoria. Muitas outras precisaram, de fato, entrar em luta armada contra o senhor feudal para conseguirem matá-lo ou não, que seja acontecer também, mas conseguirem o direito de terem uma carta de feitoria e a sua independência e autogestão. Tá? Quer dizer, começa meio que... Eles meio que travavam guerra contra o senhor feudal, né? Acontecia assim. Tudo bem? Começaram a se livrar dos senhores feudais. Vai embora. Mais ou menos. A Europa continua massivamente feudal. As partes feudais, rurais, continuam muito importantes. Só que isso bagunça o rolê.
Mas eles estão começando a querer se libertar. Começa a tipo, não, irritar, vou vamos começar a dizer chutar assim. umas bundas, né? Chutar assim, eles estavam começando a pensar Tipo nisso. isso. Tá? Deu pra entender, gente? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá dando pra entender, Eu tá dando acho pra que eu entender, entendi. né? Beleza. Posso pagar aqui? Foi. Pode, por mim pode. Eu acho que pode. Beleza. Então, vamos pagando aqui. Deu pra entender mais ou menos como funcionava o mundo urbano. Mas ainda vai ter isso tudo vai causar algumas alterações importantes para a igreja. Vamos lá. Para a igreja, teve duas alterações importantes. Ou pela mais simples. É na igreja atuando enquanto instituição de conhecimento. Para quem não sabe, existe uma divisão na igreja católica, principalmente, entre o clero secular e o clero regular. Clero regular, a gente está falando de monge. Por quê? Porque cada mosteiro tem a sua regra, a sua forma, as suas regras que os seus adeptos têm que seguir. Tem que fazer isso, não pode fazer isso, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala de clero regular, a gente alude a isso, a um tipo de clero específico que vai seguir uma regra. O secular é padre, bispo, papa, etc. Legal. Até você chegar nessas cidades e tudo mais, eram os monges que lidavam com o conhecimento. Era nos mosteiros que você ia ter o pouco de colégio que tinha, que você ia ter produção intelectual. Isso ficava nos mosteiros. Tinha produção intelectual, alguma coisa? Tinha produção intelectual? Tinha. Não dá pra falar que não tinha. Tinha. Você pode falar que era pequena, sim, porque era focada nos mosteiros. Tá? Mas tinha, realmente tinha. Quando você chega no mundo, você chega da cidade crescendo, você tem uma novidade. A Europa decide importar uma coisa chamada universidade. Nossa Senhora. Pois é. As universidades começam a surgir no século VII no meio árabe, no mundo islâmico. As 3 primeiras do mundo vão surgir no mundo islâmico. E lá para o século XI, do 11 em diante, no 12 com mais força ainda, você vai ter universidades na Europa. Então você começa a ter instituições universitárias na Europa. Começa pouco, pouquinho em pouquinho. Olha o Ander escrevendo aí. Tá. Começa a ter pouquinho em pouquinho, mas depois de um tempo isso vai aumentando. As universidades na Europa surgem muito ligadas de início à igreja, a clérigos, a cursos de teologia, mas elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Tá? E claro que isso muda muito a forma de realização de conhecimento, de produção de conhecimento. Professor? Fala. Então podemos dizer que com essa chegada das universidades, nós começamos a ter uma volta da busca pelo conhecimento, assim, da gente começar a ter mais, vamos dizer... Fica mais disseminado. Fica mais amplo. Antes você tinha intelectuais na Idade Média, você tinha. Mas com as universidades, isso se amplia. Você vai começar a ter indivíduos dedicados a isso. Oi? Tiago, essa é uma pergunta. Por exemplo, aqui, como é que eles faziam para ter uma formação, tipo, naquela época, como é que tinha a ascensão desse pessoal intelectual, já que as universidades não eram Você tinha os cursos, as universidades começaram a ofertar cursos, né?
Os principais eram direito, medicina e teologia. E era uma questão bem rígida, bem rígida. O ingresso era difícil, o ingresso que você entrar era difícil, as avaliações eram difíceis, sabe? Eu lembro, eu cheguei a ler uma vez como era a questão da obtenção do título de doutor, porque era uma coisa bem assim, bem regrada, bem difícil mesmo. Envolvia muito arguição até oral. Mas, assim, isso não foi disseminado, né? Era, vou entrar na universidade, vou estudar. Não era isso. Mas você começa a ter indivíduos que começam a ser intelectuais e vão ter até uma circulação pela Europa. Isso que é interessante. Esses intelectuais da Idade Média vão usar o latim como língua comum. Então, Por isso que a gente herda essa coisa de a maior parte das palavras da ciência serem em latim. Sim, isso é uma tradição. Até o século XIX, você usava muito o latim. Século XIX, estou sendo bonzinho. Século XVIII e XIX, você usava muito o latim como língua de conhecimento. Porque quando surge a universidade na Europa, o latim é língua de conhecimento. Se você fosse uma pessoa que nasceu na Inglaterra e se formasse como médico na universidade lá de Cambridge, que é velhinha, Cambridge, e você poderia rodar pela Europa usando o latim. E seria recebido em outras universidades falando latim. Tá? Professor, Fala. tipo, eu entendi essa parte e tudo mais. Só que não tem como você tava falando lá da carta de feitoria. Eu só não entendi a entrada da igreja, tipo, nesse processo. Pode repetir, por favor? Para a carta de feitoria não tem entrada da igreja, não. Eu já estou aqui falando de como esse crescimento do meio urbano afetou a igreja. A carta de feitoria é mais na lógica da cidade sendo dependente do meio feudal. Entendeu? Sim, entendi. Valeu. Beleza, valeu. É interessante também que quando você chega nesse meio de universidades, você tem um período muito intenso para a história europeia, da chamada escolástica. Século XII. O que foi a escolástica? A escolástica é um período em que você cresce muito o número de universidades na Europa e cresce muito a produção intelectual. Então, em termos de história intelectual do Ocidente, a escolástica foi muito importante. E, além disso, nesse período, a Europa importar na universidade, né? Importa, ou seja, traz, assim, quase que compra Aristóteles. Como assim eles compram Aristóteles? Durante a Idade Média, a Europa tinha esquecido de Aristóteles. Esquecido. Platão, pegaram embaixo do braço e seguiram felizes com Platão. Aristóteles tinham perdido todos os livros. Ah, tá, sim. Entendeu? É tipo, Platão, a igreja, Pegou o Beto, ele e disse falou, que a vamos igreja... mozão. Seguiu com o mozão do exatamente. Aristóteles foi esquecido. Literalmente, assim, não se debatia, não se conhecia Aristóteles direito. Sério? Caraca. Com a escolástica, que se alimentou, foi um processo de produção e reprodução intelectual, que se alimentou desse contato comercial com outras populações, eles também passam a receber obras de autores antigos, inclusive de Aristóteles. Tá? Cambridge é bem velho. Onde está, assim, quem manteve as obras de Aristóteles? Os árabes. Os árabes mantiveram, traduziram para o árabe muitas obras antigas. E depois, os europeus tiveram contato graças a eles. Quando Aristóteles chega, você vai ter uma série de filósofos, teólogos desse período
propondo novas ideias, novos conhecimentos, usando as obras dele. Para a época, isso foi uma coisa surreal, assim, foi uma mudança no pensamento filosófico, teológico, etc., muito forte, muito, muito forte. Ô, professor, Sim. qual é esse surgimento tipo, a gente voltando assim a procurar a tentar conhecer as coisas, algumas coisas acabavam batendo com o que a igreja dizia, né? Então, eu sei que ocorre tipo meio que uns problemas, né, com a igreja e Isso é mais à as frente, universidades. isso é mais à frente. Isso é mais a partir do século XVI. Isso vai mais. Porque aqui você tem uma forma de produção de conhecimento em que você valorizava a comparação com o texto bíblico. Então, meio que eles procuravam fazer coisas similares para meio que provar mais ainda a Bíblia. Exatamente. Para você ter um conhecimento legítimo, você tinha que comparar com o conhecimento bíblico. Isso deixa de ser um requisito alguns séculos depois. Você vai entrar mais na lógica de, não, para ser legítimo, tem que fazer um experimento. Tem que testar o negócio, sabe? Isso vem depois. Aqui, não. Aqui, a gente está num ambiente que até tem uns experimentos aqui e acolá, tem alguma coisa ou outra, mas de debate filosófico de ideias, proposições, desde que não ataquem a Bíblia. Mas, tipo, mas aí vai surgindo, né? Tipo, eu não sei exatamente qual é a data, tipo, Galileu, esse pensador. 1500, 1600. Ah, tá. Então foi mesmo nessa época que você falou, né? Entendeu? Isso. Beleza. Então, isso aqui já foi uma mudança para a igreja, porque a igreja deixa de ser o único centro restrito de conhecimento. Amplia um pouquinho. Mas, também aqui, vamos ter uma mudança teológica. Por que mudança teológica? Porque, quando você tem um renascimento comercial, você tem comerciantes. Olha que coisa, né? Você tem galera fazendo comércio. Só que os comerciantes dão um nó na situação. Por quê? Porque eles se tornam importantes. Se torna uma galera importante. Mas, tradicionalmente, a igreja condenava, teologicamente falando, o lucro com juros. Condenava você a lucrar usando juros. Então, qual foi o nó? O nó foi que você tinha um grupo novo importante, mas que, em termos teológicos, estava automaticamente no inferno. O que você faz? Isso quebrou a cabeça dos caras. Mas é que você faz, então você muda. O que você propõe, então? Uma coisa fofa chamada purgatório. A Ishla disse que caiu da chamada e não está conseguindo entrar. Ué. Ah, Ishla aí. Agora ela voltou. Consegui voltar, amém. Valeu. Então você cria, assim, você propõe um purgatório. Para quê? Porque como os comerciantes eram contra os preceitos da igreja, mas eram importantes, pelo menos você podia argumentar que eles iam para uma... Não eram automaticamente condenados, não. Vão para o meio termo, vão para a sala de espera, que dali pode ser condenado ou não. A doutrina do purgatório, ela surge nesse processo todo de renascimento comercial, de renascimento urbano, para meio que você conseguir abraçar os mercadores europeus, não condená-los automaticamente ao inferno. Ô, professor. Sim? Então isso aí seria uma das primeiras flexibilizações da fé cristã, né? Tipo... Eu não sei se seria uma das primeiras, não seria uma das primeiras de jeito nenhum, mas foi uma forte. De jeito nenhum é uma das primeiras, mas é mais uma. Pera aí, Thiago, travou um pouco. Você pode falar de novo? Claro, não foi uma das primeiras, de jeito nenhum, mas foi uma forte flexibilização.
Entendi. Entendeu? Beleza? Gente, tranquilo até aqui? Posso ir pro finalmente? Pode continuar. Posso ir pra conta da merda? Então estamos indo Pode, pra com baixo agora. certeza. Pode. Agora é só queda, gente. Só queda. Posso pagar aqui, purgatório? As universidades? Pode Pode, pagar. pode. Valeu. Vamos logo pra melhor parte. Tudo bem. A parte boa finalmente vai chegar. Tudo bem, tudo tranquilo. Finalmente a parte interessante. Até o século XIV. O século XIV, 1300 e lá vai, galera, foi um período de crises. Deu muito problema, muito problema. Crises em 4 pontos. Pera aí, professor. Baixa Idade Média agora, né? Baixa finalzíssima. Crises foram Calma essas. aí que você já volto. Ok, mas vou pontuar aqui. Primeiro. Professor, Oi. você pode voltar só um pouquinho, porque, tipo, É travou começo muito da aqui. baixa ou fim da baixa? Isso aqui é o Baixa, fim da baixa. é o fim da baixa? Isso, fim da baixa. Ah, então é tipo o fim do Crises do fim, é tipo século o término. XIV, 1300 e lá vai, galera, foram um momento muito ruim e que tiveram 4 fatores dessa crise que afetaram a Europa toda. Primeiro, a famosa, a célebre, a conhecida peste negra. Peste negra, que foi uma grande epidemia de peste bubônica, teve seu ápice durante mais ou menos uns 10 anos lá no meio do século e afetou com muita força principalmente as cidades. Os meios urbanos foram muito afetados. Era comum que ou toda a população morresse, era comum, ou que a cidade inteira, as cidades inteiras, decidissem se fechar, fazer um lockdown, né? Entrar em quarentena para impedir que a doença chegasse até eles. Tá? Quem levantou a mão? Ô, professor, Oi. se eu não me engano, o nome quarentena era por causa disso. Cala a boca, Judite. É, os barcos, quando, ao invés de já ir pra Europa, eles ficavam, acho que 40 dias lá Isso. no mar ainda, para as pulgas. Eu acho que era Exatamente. os ratos, sei lá. Não deixavam os ratos irem pra cidade, Exatamente. algum bagulho assim. Tá certo, exatamente isso. Eles ficavam lá 40 quarentena tem um dias pouco e disso. por causa desse nome. Isso. Eu acho que Só a quê? Eu acho que Oi? a teoria da peste, ela só. A gente descobre a teoria da peste, né? Que na verdade não era negócio. Porque teve um lance que eles achavam que era um negócio divino, né? Era tipo. É o que eu falo agora. Eles não Não entendiam muito bem o motivo da doença, de onde ela estava. A teoria da peste foi lá pra, tipo, Colocou quase. muita explicação divina para a doença. Era um bando de porco lá que Então, só assim, sabia falar de Deus. foi muito comum até tentarem achar culpados. Tipo, a doença chegou em tal lugar. Tem que encontrar o culpado para isso. Provavelmente, o culpado seria, que era comum na Europa, algum judeu que morasse perto, uma comunidade judaica. Gente, você quer achar bode expiatório na Europa medieval? Olha para os judeus. Qualquer coisa que for do judeu. Caraca. É sério. Qualquer coisa que for do judeu. Sofrendo muito com isso. Tadinhos deles. Sofrendo muito com O isso. problema é que eles não sofreram, eles sofrem até hoje. Exato. Então, assim, foram muito culpabilizados e mortos mesmo, como os grandes causadores da peste negra. Tá? E é isso, a peste negra dizimou 1/3 da população e ela, assim, como é que ela foi embora? Ela foi embora simplesmente, ela não foi embora. Não foi embora. Ela diminuiu
simplesmente porque em várias Não regiões... sobrou gente. Não sobrou gente, exatamente. Em várias regiões morreu tanta gente que você começou a ter áreas desérticas, ou seja, sem pessoas, e a doença não avançava mais. Professor, Oi. eu tava pesquisando sobre isso para fazer um trabalho, aí eu vi que, tipo, eu não lembro o nome, mas teve um império, que na época eles passaram a usar esses cadáveres para jogar, para conseguir dominar outras áreas. Sim. Aconteceu bastante também. Aconteceu bastante. Mas foi isso. A doença não foi embora, ela diminuiu. Ela só parou de ser uma grande epidemia. Na verdade, a epidemia voltou mais depois, só que não tão forte assim, porque grandes regiões morreram todo mundo e não tinha mais como avançar, sabe? Ele deu um baque na doença, né? Não tinha como mais a doença avançar porque não tinha gente suficiente. Muita gente para pegar a doença, exatamente. Mas se não me engano, eu não sei, eu não tenho certeza, mas tipo, pegava e morria ou tem gente que sobrevivia? Não, tinha casos da pessoa não morrer. Tinha casos. Ah. Mas a mortalidade era muito alta. Segundo ponto. Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 anos, ela começa no século anterior, eu acho na década de 30, acho. Não lembro, mais ou menos aqui. E ela vai até a década de 40, mais ou menos. Aproximadamente. Em resumo, o que foi a Guerra dos 100 anos? Rapidinho. Foi uma guerra constante, na verdade foram 3 conflitos armados, entre Inglaterra e França. Por que ela começou? Porque a família dos reis da Inglaterra era parente da família dos reis da França. E um belo dia, o rei da França morreu e não deixou herdeiro. Qual era o herdeiro mais próximo do rei da França? O rei da Inglaterra. Deu ruim. Briga de família. Literalmente briga de família. O rei da Inglaterra começou a falar: tem o direito ao trono. O pessoal da França falou: de jeito nenhum, sai daqui. E começa uma briga por isso. Por uma disputa pelo trono francês. Tá? Casos de família, professor. Casos de família. Professor. Oi. Isso aconteceu simultaneamente à peste negra ou foi antes? Começa antes. Mas com a peste negra rolando, ainda estava a Guerra dos 100 Anos. Tá? A Guerra dos 100 Anos ela termina com vitória francesa, porque a Inglaterra começou a ter uma guerra interna. A Inglaterra começou a ter outra guerra pela sucessão ao trono inglês. Isso fez a França vencer a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Tudo bem? Aí tem todo o rolê de Joana d'Arc, etc. Então, peste negra, Guerra dos 100 Anos. Também aconteceu uma série de mudanças climáticas. Aumentaram as chuvas, afetaram as plantações. Um monte de desgraça no clima. Que isso? Que causou... Já tinha mudança climática naquela época? Caraca. Tinha. Que causou fome. Por quê? Mudanças climáticas afetaram plantações em mais de uma época, em mais de uma região. Afetou a produção de comida. Afetou o abastecimento de comida. Que, aliado à peste negra, a Guerra dos 100 Anos, aumentou a fome. Então, pessoas ou estavam morrendo de guerra, ou estavam morrendo de doença, ou estavam morrendo de fome. Tá bacana, né? Aí, o que os nobres, aquelas pessoas maravilhosas começam a fazer? Começam a... Aumentar imposto. Aumentar o imposto, perfeito, maravilhoso, né? Que ideia, ótima ideia, genial. Aumentar os impostos contra os camponeses. Então, o que você vai ter? Revoltas camponesas. Elas são muito conhecidas pelo nome francês Jacquerie. Por quê? Porque na França da época, o nome Jacques
era tipo o nosso João da Silva, o nome comum de uma pessoa qualquer. Principalmente se não fosse um nobre. Então, essas revoltas camponesas, também chamadas de jarri, elas foram causadas pelo aumento de impostos, que foi uma forma dos nobres tentarem, assim, maravilhosamente, né, uma ideia genial, tentarem não ir à falência com a fome, a guerra e a doença. Esses quatro Foi a pior coisa do mundo, tipo, juntou a fome, a guerra, a doença, tipo, faltava só, sei lá, mano. Invasão alienígena, vírus zumbi, faltou isso, né? Só faltou o apocalipse zumbi, cara. Exatamente isso. Então, esses 4 pontos juntos são as crises do século XIV. Após os períodos de crise, que só deu ruim, você realmente chega no momento de fim da Idade Média. Então, a gente considera que isso aqui tudo chegou ao fim da Idade Média no Ocidente. É tipo aqueles cavaleiros do apocalipse, tipo fome, guerra, peste. Tipo, juntou tudo de uma vez só. Tudo. Faltou só alienígena, vírus zumbi, faltou isso. Tudo bem, gente? Engraçado, mas pelo menos aí, a gente. Como é que se recuperaram disso? Tipo, como é que a humanidade se recuperou disso, pô? Então, teve um crescimento econômico após o reduzido da peste negra. Por quê? Porque, literalmente, os donos de muitas riquezas morreram. Então, sobrou riqueza para os vivos. Não tô brincando, teve isso. Um historiador francês falou isso, Georges Duby. Morreu todos de cara rico, sobrou dinheiro. Tipo isso. Você teve um crescimento econômico após a peste negra porque morreu tanta gente que sobrou dinheiro, pessoal. Mas, tipo, isso aí foi na Europa, né? Tipo, isso aí foi tudo na Europa. Então o pessoal lá da África, ou lá da Ásia, tudo tranquilo, né? Tá, mais tranquilo. Tá? Ai, mano. Mas morreu tanta gente que sobrou dinheiro agora.